É vantajoso a contratação, tanto da carta quanto do seguro-garantia? Dentre outras vantagens, o valor que vai se pagar por uma pólice, que às vezes não chega a 1% do valor da dívida. Olá pessoal, novamente aqui temos em debate. Nesta oportunidade estamos recebendo a ilustre advogada, a doutora Valéria Cláudia da Costa Coppola. Ela foi coautora do livro Carta de Fiança e Seguro Garantia Judicial, com a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT da 2ª Região. Se bem lembram, há pouco tempo editamos um vídeo mais no aspecto jurídico com a doutora Ivani Contini Bramante, colega de edição do livro Carta de Fiança e Seguro Garantia Judicial no processo do trabalho, que na verdade é a fiança fidejussória e seguro garantia judicial na prática. Por que na prática? A teoria que foi com a doutora Ivani e agora a prática. A doutora Valéria irá nos trazer novos conhecimentos que poderá ajudar tanto o empresariado como o seu corpo jurídico e com essas informações, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que me sinto honrada pelo convite do Dr. Francisco, por estar aqui nessa casa, né, nesse sindicato de tamanha expressão aqui, tanto no ABC como no estado de São Paulo. O que são esses dois institutos que nós temos? O seguro garantia e a carta de fiança. São modalidades de cauções judiciais para cumprimento de obrigações pecuniárias dentro de processos judiciais. Obrigações pecuniárias. Isso, obrigações pecuniárias O para que se são? garantir o juízo. Ok. Qual a finalidade da utilização da carta de ambos institutos, doutora? Como nós dissemos antes, né, serve para garantir o juízo. Você pode estar utilizando para concessão de liminares, em embargos à execução, vai garantir o juízo, tanto com a carta fiança, fidejussória, assim como com o seguro garantia judicial. Tá? Em tutelas de urgência, de emergência, mandado de segurança também, execuções fiscais. Esses institutos, em quais ramos do direito pode ser aplicado? É somente na área trabalhista? Não, de forma alguma. Em todos os ramos do direito, praticamente. Na área civil, tanto que foi o Código de Processo Civil, que veio para estar regulamentando, né, na área civil. A partir de quando? Foi em 2015, né? 2015. Na verdade, já existiam esses institutos antes. Porque eu me antes. lembro que quando nós estávamos conversando, a doutora já milita nessa área. Desde 2010. Uma rápida passagem, como é que era atendido o instituto antes? Era complicado, porque a gente dependia muito da jurisprudência. Porque esse instituto era muito usado, não o seguro-garantia judicial, só o seguro-garantia. Era muito usado para contrato de licitação, né, para execução de obra, dentre outros. Ainda é aplicável? Ainda é aplicado. Ainda é aplicável. Só que agora aperfeiçoado com o Código Civil, né? Exatamente. Agora a gente consegue, com a normativa, a aplicabilidade em todos os ramos do direito. A regulamentação para o uso dessas modalidades de garantias, como se deu? Primeiro foi através de decretos, portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou do Estado, da PGE também, né? Aí os municípios também vêm com as leis municipais, que acabou usando as portarias da Procuradoria-Geral para aplicabilidade nos tributos municipais e o Estado nos tributos estaduais. Praticamente, voltando, esse instituto ele se materializou a partir de outubro do ano passado, por ato conjunto do TST e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, né? Bom. E agora, recentemente, o TST normatizou. Explica melhor isso. Bom, a aplicabilidade e a regulamentação na área trabalhista, nós tivemos muita dificuldade, porque tinha juiz que entendia que poderia ser por prazo determinado, tinha juiz que entendia que tinha que ser por prazo indeterminado. Então, a gente não conseguia fazer uma minuta, que a gente chama a fiança, né? Uma minuta adequada para entender, para atender todas as necessidades do judiciário.
Aí veio esse ato conjunto que regulamentou que a fiança ou o seguro garantia judicial, ele pode ter prazo de validade, não inferior a 3 anos. Porque as garantias, elas têm um prazo de validade até 5 anos. E o entendimento do judiciário quanto ao uso dessa possibilidade, a doutora pode considerar que está pacificado o entendimento ou ainda há uma certa resistência de aceitação? Não vejo resistência mais. Antigamente a gente via resistência, havia devolução de seguro, havia devolução de apólice, né? Hoje não mais. Hoje a maioria do judiciário já conhece, né, o Instituto, porque já foi regulamentado. E essa resistência que havia no processo do trabalho, com o ato conjunto, não existe mais. Não existe mais. A documentação, quais são os documentos analisados pelas seguradoras ou afiançadoras, né? Explica bem. Seguradoras, afiançadoras, explica aí para o nosso pessoal. Bom, o que vem a ser. As seguradoras, elas são regulamentadas pela SUSEP, né? E enquanto que as afiançadoras, elas têm capital próprio, patrimônio próprio, elas não são regulamentadas nem pelo Bacen e nem pela SUSEP. Assim, elas têm uma flexibilidade maior. Mas é legal, mas é legal, tá? No artigo 300 é bem claro a fiança fidejussória. Então, ela deixa bem claro que pode ser usada a fiança fidejussória. Não há nenhuma restrição legal. No meu entendimento, não existe. A maioria dos juízes vem aceitando. Na prática vem aceitando. Vem aceitando, não tem ocorrido nenhuma restrição, então. É pontual, quando ocorre alguma restrição, a gente adequa a fiança, ou então, se houver mesmo uma resistência, aí nós tentamos fazer o seguro garantido. Okay. Ou seja, de uma forma ou de outra, o caso ele é analisado com todas as possibilidades de atender a necessidade caso a caso. Do contratado. Há prazo para aceitação do risco pela seguradora ou afiançadora, doutora? Então, de acordo com a legislação do seguro, o prazo para se analisar a emissão de uma apólice é de 15 dias. Se não houver uma resposta das seguradoras, está caracterizado a aceitação tácita. Só que no caso do seguro garantia judicial, é muito peculiar, porque nós trabalhamos com prazo, né, como os advogados sabem. Então, de praxe, as seguradoras e as afiançadoras demoram em torno de 48 horas para dar uma resposta. E isso se a documentação vier completa, que nós vamos estar citando daqui a pouco, sobre a documentação, se vier completa, porque muitos profissionais não conhecem o produto, não conhecem o instituto, então eles mandam faltando o documento e na maioria das vezes pode ser declinado pela seguradora por falta de documentação. E que o seu escritório é especialista nesse trabalho. Isso, no nosso escritório nós temos uma empresa de análise de risco processual. A quem compete contratar o seguro, garantia ou a carta de fiança? Porque nós... deixa essa figura bem definida, quem compete contratar. É o judiciário, é a empresa, é o beneficiário. Explica bem. Vamos lá. As pessoas estão acostumadas que o segurado contrate o seguro. Você tem um veículo, quem que contrata? Você é o dono do veículo. Correto. Né? Quando tem um sinistro, vai, te ressarce, pronto, acabou. No seguro garantia, não. Quem contrata é o tomador. É aquela pessoa que precisa daquela garantia dentro do processo, tá? Ela pode ser tanto o credor como o devedor. O credor para levantar valores, o devedor para garantir o juízo. Coloca na prática, no caso das empresas, quando tem um bem arrestado ou sua conta penhorada. Explica bem essa divisão de direitos de contratar esse seguro. Vamos falar de execução fiscal. A maioria das vezes, quem contrata seguro são empresas com débitos fiscais, okay. Tá? Ou para uma ação anulatória, ou mesmo quando já está na fase executória. Okay. Até mesmo para parcelamento de dívida, que dependendo do valor da dívida, se for acima de R$500 mil, você é obrigado a garantir para poder fazer um parcelamento com o fisco. O dono da empresa, do contribuinte, nos contrata, né? Contrata a seguradora para emitir essa apólice. O beneficiário, isso se for na esfera administrativa, o beneficiário é a fazenda pública, seja ela municipal, estadual então, ou ela nacional. É a contratante? Não. Nesse caso, não. O contratante é a empresa. Okay. Ela é a beneficiária. Okay. Ela é a segurada.
Quando já existe um processo judicial, o segurado é o juízo. Por quê? Porque eu estou garantindo o juízo. Perfeito. Tá? Então, o segurado vai ser a vara ou o tribunal onde está correndo o processo. Pelo seu cuidado, parece-me que essa é a dúvida mais frequente e a frequente. mais delicada na interpretação, não é isso? E se a pessoa não souber preencher um questionário que é enviado pela seguradora para essas empresas, pode haver até confusão na hora da emissão da pólice. Por exemplo, duas pessoas jurídicas, né, no caso de uma ação civil, né, são duas pessoas jurídicas, privada, aí você tem que colocar, preencher. Quem é o tomador, quem é o autor, quem é o réu. O tomador é quem vai pagar. O réu, muitas vezes, pode ser o beneficiário, ou muitas vezes pode ser ele o segurado. Então, há essa confusão, as pessoas se confundem. Às vezes até a gente, quando vai fazer uma análise de risco, você tem que tomar muito cuidado para saber quem é o beneficiário, quem é o afiançado, quem é o segurado, quem é o segurador. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Correto. E como é feita essa análise do risco, doutora? Após solicitada essa documentação, né, que vai chegar para o analista de risco, é preenchido um questionário pelo profissional capacitado a estar preenchendo esse questionário, que vai falar sobre o objeto da garantia, que seria o porquê que você está querendo a fiança, qual seria o objeto, a probabilidade de êxito naquela demanda, se ela é possível, se ela é provável ou se ela é remota. É analisado também a capacidade financeira dessa tomadora. E há casos de recusa, doutora? Sim, a gente usa o termo declinar. Então não é automático quando se utiliza um desses institutos que esse risco seja assumido. É normal e é até comum que seja recusado essa contratação. É comum se não for muito bem documentado. E a análise do beneficiário também, né? Também. Tanto que uma da documentação que a gente solicita, dos documentos necessários, é a declaração de imposto de renda dos sócios, porque eles vão figurar como avalistas no contrato de contragarantia, que seria o contrato que é feito entre o afiançado, tá, e a seguradora. Tá? Que no caso é o tomador, quando é seguradora. Quando a gente fala em afiançado, a gente está falando de carta-fiança. Quando a gente fala de tomador, que a gente está falando de seguro garantido. E qual o valor que deve constar na fiança, doutor? O valor é aquele que está sendo discutido em juízo, nos processos cíveis e trabalhista, acrescentado de 30%, tá? Que tem a previsão no Código de Processo Civil também. E no caso de execuções fiscais, não tem esse acréscimo, porque é atualizado pela Selic. Então, não existe esse acréscimo de 30% nas execuções fiscais. E quanto ao prazo dessas garantias, doutora? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exige um prazo mínimo de 2 anos. Tá? E o ato conjunto exige que seja no mínimo 3 anos. Então, vai depender muito onde vai ser aplicado, né? Se é na esfera civil, se é trabalhista, se é na execução fiscal. Tem como a doutora expor aqui para nós se é 2 ou 3 anos de uma forma mais clara? 2 anos no mínimo, de acordo com a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Sim. no caso de dívidas fiscais. Na área trabalhista, é obrigatório no mínimo 3 anos. Renovado por igual período. E como se opera essa renovação? Essa renovação tem que ser feita 60 dias antes do seu vencimento, sob pena de caracterizar o sinistro. Aí a seguradora é obrigada a demonstrar. Essa diligência é a quem cabe? Acompanhar esse prazo de 60 dias, normalmente quem que administra isso? Temos entendimento agora que a parte adversa é obrigada a acompanhar esse prazo, sob pena de passar o prazo e perder a garantia. Só que o cuidado das seguradoras, o cuidado é tanto que eles notificam, 90 dias antes eles já são notificados, para poder fazer a renovação no prazo de 60 dias. Então eles têm mais 30 para poder renovar. Quando ocorre o sinistro e como se faz o aviso? Após o trânsito em julgado, ou com a notificação do juiz, para ser feito o pagamento, né? Caso o tomador não o faça. Né? Aí caracteriza o sinistro, porque primeiro vai cobrar o devedor principal. Caso isso não ocorra, aí vai acionar o seguro. Qual o procedimento para o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ou afiançadora, doutor? Como eu havia dito, existe esse contrato, né, formalizado
entre o tomador e a seguradora, né? E qual o trabalho do seu escritório? Na verdade, quem faz a venda são corretores de seguro. Correto. Eu sou corretora também por formação, que eu fiz por curiosidade, para conhecer um pouco mais, né, o produto. Então, eu fiz o curso de corretor de seguro pela Escola Nacional de Seguros, para conhecer o produto. Mas isso é feito com uma corretora de seguro, credenciada. Dentro daquilo que nós conversamos, numa análise pela sua experiência do que tem acontecido nesses praticamente 10 anos, né, da sua experiência, nesse período, o que mudou em termos de tranquilidade e saúde das empresas, a aplicação desses dois institutos? Sim, doutor Francisco, a gente percebe que deu esse fôlego para as empresas, né? Que antes tinham os bens penhorados, aquela temerosa penhora online deixou de existir para aqueles que hoje têm conhecimento, que contrata esse tipo de garantia, né? E da saúde financeira para a empresa. Tem como isso cuidar preventivamente? Sim, tem. Tem como? Como que se aplica para não haja essa surpresa de penhora online? Existe algum contrato preventivo para que isso não venha agredir a saúde financeira da empresa? Sim, a empresa tem que tomar esse cuidado com o corpo jurídico dela, né? Antes de existir essas constrições judiciais, ela garantiu o juízo antecipadamente, né? Tem até o Instituto da Cautela Antecipada, que você até antecipa a execução fiscal. Você pode fazer esse procedimento judicial e já dar uma garantia, né? Emitir uma apólice. Lógico, você tem que estar cadastrado já numa seguradora ou numa afiançadora para ter essa agilidade. É vantajoso a contratação tanto da carta quanto do seguro-garantia? Com esses anos que eu tenho de experiência no ramo securitário, eu enxerguei muita vantagem. Muita porque a empresa não precisa disponibilizar o capital de giro dela para estar garantindo o juízo. Ela não corre o risco de amanhecer com as contas bloqueadas, até mesmo as contas pessoais, no caso da desconsideração da personalidade jurídica, dos sócios, que hoje está muito comum isso, né? E principalmente na esfera trabalhista, que os juízes pedem desconsideração. Dentre outras vantagens, o valor que vai se pagar por uma apólice, que às vezes não chega a 1% do valor da dívida. Ao meu ver, pode ser que eu esteja equivocada, mas a vantagem tá clara, né? Na prática, o que vai auxiliar o corpo jurídico das empresas? Os nossos colegas estão preparados com a utilização o seguro-garantia, a carta de fiança? Olha, doutor Francisco, a gente vem dando muitas palestras na OAB, né? De várias subseções, e muita gente se surpreende, não conhece o Instituto. É uma pena. Muitas vezes preferem nomear veículo, um caminhão, um ônibus, a penhora. Onera o seu patrimônio, né? Porque vai perder o valor, né? Porque não conhece bem o produto, às vezes não quer arriscar, fazer, porque não conhece, né? É o estranho, né? Eles têm medo de estar usando. E é um instituto seguro, né? É muito seguro. O próprio nome diz, seguro. Né? Então é muito seguro. Sem redundância, é seguro. Alguma observação a mais, doutora? Bom, só tenho a agradecer a oportunidade de poder estar expondo um pouco. Espero ter ficado claro. Caso não tenha ficado claro, podem me procurar. O doutor Francisco está autorizado a passar o meu contato. Ok. Meu muito obrigada a todos. Bom, estivemos aqui com a doutora Valéria Cláudia. Nós pudemos, de uma forma breve, mas muito objetiva, explicar esses dois institutos. Como a própria doutora citou, o nosso sindicato, nós estamos à disposição, porque é mais uma prestação do nosso Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada.